quando nós fazemos as nossas orações, as nossas preces. Queremos que o Espírito, durante a noite, ao nos prepararmos, ao lermos o Evangelho, ao rezarmos, colocar água fluidificada, que durante a noite apareça um Espírito de luz. E no simples estalar de dedos, mudar a nossa vida. Boa noite a todos. Aproximadamente 2000 anos atrás, o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aquele que é a nossa referência, veio nos trazer aquilo que nós buscamos até hoje, que é a felicidade. Naquela época, em que nós estávamos completamente atordoados, em busca do preenchimento existencial, vazios, em busca de profetas, de deuses, porque nós nos sentíamos completamente perdidos. O Mestre encarnou para nos mostrar o caminho, o nosso vetor, para que pudéssemos realmente sermos salvos, não dos romanos, dos ditadores, mas salvo de nós mesmos. Naquele momento, quando Jesus esteve conosco, iniciou um do período mais importantes que nós estamos vivenciando ainda até os dias de hoje. O momento de provas e expiações, onde o nosso livre-arbítrio, após o conhecimento que Jesus nos trouxe, não só através da palavra, mas principalmente com o seu posicionamento, de se permitir um espírito de luz, um espírito de escol, se permitir encarnar, se fazer como nós, homens, através da gestação, através do parto, sentindo dores, tendo tentações. Para que Jesus fez isso? Para nos mostrar que nós somos deuses, que nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais, dito por Ele. Porque se Ele simplesmente aparecesse como um espírito de luz, é o que nós buscamos sempre em nossos anjos, nos espíritos elevados, quando nós fazemos as nossas orações, as nossas preces, queremos que o Espírito durante a noite, ao nos prepararmos, ao lermos o Evangelho, ao rezarmos, colocar água fluidificada, que durante a noite apareça um espírito de luz, e no simples estalar de dedos, mudar a nossa vida, remover os nossos dissabores, arrancar de nosso peito a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade e tantas outras turbulências que nós levamos conosco. Mas não, Ele se fez homem para nos mostrar que nós somos iguais, filho da criação que nós chamamos de Deus. E como Ele podemos fazer tudo o que Ele fez, mas não da forma como entendemos. Não achando que nós podemos curar o outro, resolver os problemas deles, com uma simples palavra, curar os nossos parentes, os nossos familiares, resolver os problemas deles, fazendo com que eles atendam o nosso pensamento, a nossa forma de ser, a nossa vontade. Não. Ele nos mostrou que tudo que nos acontece é individual e intransferível. Tudo que construímos ao longo desses milhares de anos nos serve como aprendizado, nos serve como ensinamento, nos serve o que devemos e não devemos fazer.
o que é saudável e o que não é. Encarnação após encarnação, nós caímos e levantamos, nós caímos e levantamos. E muitas vezes não aprendemos. Por quê? Não tem terapeuta, nem médium que possa explicar. Porque o problema é individual. Eu sei dos meus problemas. Eu sei aonde eu estou errando. E nós pedimos ao Criador, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que nos dê uma resposta. O que está acontecendo comigo? O meu conflito pessoal, minhas dores, minhas frustrações, os conflitos familiares, as decepções, as rejeições, o desemprego. Por que tudo isso acontece comigo? E nós temos a resposta de tudo isso. E aí nós fazemos a prece aos nossos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, e sempre somos atendidos. Sempre somos atendidos. Você vai falar assim, é que ele não conhece a minha história, não conhece a minha vida. Brincando, né? Não conhece a minha sogra. Na realidade, Jesus conhece os nossos problemas e nos dá a resposta para as soluções, mas ela vem de uma forma tão diferente do como achamos, que faz com que a gente negue essa fórmula, rejeite essa fórmula, não aceite essa fórmula, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens, e muitas vezes nos traz a nossa vida, familiares, pessoas, amigos, companheiros, que vêm nos dizer coisas que não queremos ouvir, mas que nós precisamos, porque essas atitudes que nós estamos tendo é que está corrompendo a minha felicidade. Porque o que nos afasta do nosso propósito é justamente o nosso comportamento, os nossos objetivos corrompidos. Porque o único propósito que nós temos, que foi determinado pelo Criador, que é a finalidade existencial, é sermos felizes. Isso é inevitável. Não tem como nós evitarmos isso, não dá. Mesmo que eu sabote, muitas vezes eu me saboto, para não ser feliz, um dia eu serei, cada um a seu tempo. Tem uma máxima que diz, do átomo ao arcanjo. Essa é a última determinação, é uma linha reta. Todos seremos felizes. Todos seremos felizes. O problema é que nesse trajeto muitas vezes nos perdemos, confundindo felicidade ou satisfação com prazer. E todos nós sabemos que o prazer é algo tóxico, porque existe o prazer e a satisfação. A satisfação é o orgulho de nós mesmos por estarmos conseguindo vivenciar um momento de vitória. O prazer é um momento temporal. Temporal. A gente tem naquele momento, daqui a pouco ele não existe mais, e eu quero mais e mais e mais. Assim são as drogas, né? A gente toma uma dose pequena, depois... E quando eu falo das drogas, eu faço as lícitas e ilícitas, né? Eu tomo um pouquinho, me dá prazer, aí só que daqui a pouco já não dá mais, eu tenho que ir aumentando e assim por diante. Eu não me preencho com esse prazer. Já a satisfação é o contrário. Ela é muito mais temporal, ela leva mais tempo. Por exemplo, a satisfação de uma vitória de um trabalho, por exemplo, numa casa, onde a satisfação de você ajudar alguém e ver aquela pessoa crescer, e um hormônio chamado ocitocina começa a trabalhar, se multiplicar, e eu me sinto bem sem ganhar nada. Apenas uma palavra amiga. O bem-estar de tirar a fome de quem tem,
abraçar quem precisa, olhar nos olhos de quem está perdido nas ruas. No fundo, tudo isso nos mexe. Tudo isso nos ajuda. E nesse objetivo que nós temos, muitas vezes nos perdemos. Nós temos visto hoje nas redes sociais, os facilitadores, como são chamados, né? Que nos promete, como naquela época, os Caifás, os Anás, prometia para o povo, como alguns Caifás de hoje ainda continuam prometendo. Dê o dízimo, dê seu carro, dê seu relógio, seu celular, que o reino dos céus virá. Ainda continuo com isso. E nessa promessa, a gente se decepciona. E muitas vezes nos afastamos de Deus por causa disso. O próprio Gandhi, ele tentou conhecer o cristianismo. Mas no momento em que ele vivenciou, ele percebeu que aqueles que se diziam cristãos estavam muito mais afastados de Jesus do que aqueles que eram ateus. E aí ele se afastou. Hoje, a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, poderia ter sido divulgado muito mais do que é hoje. Porque a força de Gandhi poderia ter feito isso. Mas o que acontece? Nós nos perdemos nesse objetivo. Porque, como disse, a finalidade de cada um de nós é a existencial. Todos nós fomos feitos para chegar à felicidade. E a felicidade é não nos desviarmos daquilo que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então nós somos maravilhosos, bondosos, generosos, justos, bons, respeitosos. Tudo aquilo que Jesus veio nos trazer, o que somos. Mas não estamos. Nós não estamos. Haja ver o mundo hoje. Haja ver a família hoje, a distorção familiar, que é o laboratório, é o grande laboratório do amor. É aonde, segundo o próprio Emmanuel nos disse, o local não que nós queremos estar, mas que nós precisamos estar. Muitas vezes em conflito, sim, porque é ali que eu vou aparar as arestas dos conflitos, das divergências que eu tenho com aqueles que lá estão. E nós crescemos dentro da família, por incrível que pareça, mas o quê? Com aquele meu cunhado, parente, né? Com meu filho, que de uma hora para outra disse que me rejeitou, está pelo mundo das drogas. Com o meu marido, que me rejeita também, me trata mal. Meus pais, que nunca deram o devido valor. Sim, é ali que estamos. E nós sabemos disso, nós sabemos. Porque tudo que nos acontece hoje, agora e sempre, é com a nossa autorização. Porque o projeto reencarnatório é meu. Não tem interferência. O que existe é um ajuste, é verdade, dos nossos queridos amigos espirituais que nos amam, nos protegem, nos orientam e nos conhecem muito mais do que a nós mesmos, muitas vezes, porque nos acompanham várias e várias reencarnações e eles sabem das nossas reminiscências, que são das nossas lembranças, dos nossos arquivos. Eles sabem das nossas tendências, das promessas que não vamos cumprir, porque quando estamos no mundo espiritual, nós prometemos tudo. Porque nós estamos com uma adaga muito forte cravada em nosso peito, chamada remorso. Porque por enquanto nossos valores são meio distorcidos, porque temos a influência da cognição material, dos nossos valores distorcidos da terra. Mas ao chegarmos no mundo espiritual, a nossa consciência não é julgamento, não existe júri, não existe juiz. A nossa própria consciência percebe o que nós não fizemos e tínhamos que ter feito, e o que fizemos e não deveria ter feito. E aí cresce em nós uma ansiedade muito grande, um remorso muito grande. Quem não sentiu já remorso alguma vez na vida?
para a gente saber que é uma dor muito ruim. Agora imagina sem o envoltório físico, mais sutil, de uma forma mais presente. E aí a gente percebe o erro que cometeu e quer resolver e pede: eu quero voltar para me redimir com ela, com ele, com ela. O que eu fiz estava errado, agora eu sei. Mas naquele momento eu estava perdido. A carne é fraca, é a nossa resposta, a nossa justificativa. A carne é fraca. Muitas vezes a gente que tem consciência da espiritualidade fala: vou deixar para outra reencarnação, porque agora eu não vou conseguir resolver. Só que a outra encarnação pode demorar décadas, séculos e atualmente até alguns milênios. Porque o planeta está modificando, ou melhor, a sociedade está se modificando. Hoje estamos passando de provas e expiações, já estamos dentro do processo regenerativo. Nós estamos dentro, sabe como sabemos que estamos dentro? É só ver o que está acontecendo. Essa loucura, imoralidade, criminalidade hedionda. Filho matando pai, pai matando filho, pai abusando filha. Por quê? Porque tudo aquilo que está dentro de nós, através desta luz que permeia o planeta, essa luz chamada Jesus, está dando oportunidade para que cada um de nós possa remover dos porões do inconsciente a nossa verdade. O que verdadeiramente somos, não aquilo que dizemos, ou que tentamos fazer com que os outros achem, percebam que nós somos. Nós não estamos conseguindo mais esconder. É como se aqueles vermes, insetos estivessem num porão escuro e a luz chegasse. E eles apavorados saem para fora. Então aquilo que há de... não vou falar ruim. Vou dizer daquilo que está corrompido dentro de nós, que nós precisamos trabalhar, está saindo para fora. Quem de nós... Aqui eu acredito que não. O que eu vou falar agora não serve para vocês. Serve para o pessoal da porta para fora, né? Mas serve para mim. Serve para mim. Eu tenho vergonha de coisas que eu faço muitas vezes. E não gostaria de ter feito, mas já fiz. Palavras que machucam, atitudes desrespeitosas, intolerância, arrogância, prepotência, orgulho, vaidade e um pouquinho de inveja. Mas isso é bom. Isso é bom. Perceber isso em mim é bom, porque é sinal que eu estou saindo da negação que sou um ser em crescimento, uma criança espiritual, ainda no berçário. Estou começando a perceber aquilo que há de ruim em mim, que destoa daquilo que eu sou, da divindade que eu sou. E como criança eu começo a perceber, eu começo a ter uma ideia adulta: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Isso é a melhor coisa que existe para se falar. Eu errei sim, mas eu preciso mudar. E ao fato de sentir que eu preciso mudar, eu abro campo vibracional. Eu abro uma frequência para que os nossos amigos espirituais possam nos abraçar e nos levar, muitas vezes durante a noite, a locais de aprendizado. A nos encontrar com entes queridos, com amigos, com a nossa família espiritual, porque essa família terrena é uma pequenina parte da grande falange da família espiritual. Amamos os nossos pais, a gente não tem ideia de pais que realmente amamos, porque senão, segundo o próprio Emmanuel, na realidade, as pessoas que nos convivem hoje dentro da matéria, na família, são aqueles que nós temos uma afetividade, ou mesmo, de alguma maneira, temos uma diversidade, temos algo que não está legal com ela. São diferentes,
Tudo bem, como é meu filho, com meu pai, com meu marido, meu irmão, eu tenho que aturar. Ele está ali para que nós possamos ressignificar. Porque quando eu aprender a amar verdadeiramente, ele não estará mais do meu lado fisicamente, mas estará espiritualmente. Será um desses amigos, protetores, guardiões, o nome não importa, que estão torcendo por nós, trabalhando por nós, nos orientando. Mas jamais, nós temos que entender isso, jamais intercedendo em nossas decisões. Quando a gente fala assim, está na mão de Deus, nós erramos bastante. Não está na mão de Deus. Está em nossas mãos. Sempre está em nossas mãos. Deus jamais nos abandona, jamais. Através dos nossos amigos espirituais, como eu falei. Porque os homens ajudam os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam. Nós temos que entender isso. Mas, como eu já ouvi isso, pegar todos os meus problemas, botar num papel e visualizar, colocando num pacote com um laço bem bonito e mandar para Deus, não vai chegar. Não vai chegar. O pacote vai se desviar. Porque não é assim que funciona. Deus vai me mostrar como resolver o meu problema, colocando pessoas na minha vida, como eu disse, para me orientar o caminho. Muitas vezes é pessoas que não falam coisas que eu não quero ouvir, não gosto de ouvir, mas eu sei que no fundo, ela tem razão. Sabe como é que a gente sabe? Quando aquilo nos revolta. Quer saber se a pessoa está tocando na ferida? É só avaliar o que ela disse, se está nos revoltando. Nossa, isso me revoltou tanto. Quem ela pensa que é para falar de mim assim? Quem ela pensa que é? Ela não me conhece para dizer que eu sou desse jeito. Aí ela está cutucando na ferida. Porque todos nós fisicamente, quando temos uma ferida, a gente faz o quê? Se alguém vem te abraçar, a gente vira de lado porque não quer nem que encoste porque dói. E quando as pessoas falam alguma coisa que a gente fica revoltado, é porque tocou na ferida, que eu mesmo nego que eu a tenho. É assim que funciona. Porque se eu não tenho, se alguém falar mal de mim e eu estou bem resolvido, o que eu faço? Problema seu. Você acha isso? Problema seu. Você vira as costas e vai embora. Tipo Chico Xavier. Nós tínhamos Kardec como codificador e nós temos o nosso querido Chico como recodificador. Ele complementou o trabalho de Kardec. Só com exemplos. Não tem uma coisa que não se ache na história de Chico que não seja um exemplo. Então temos que refletir, quando alguma coisa nos afeta, nos machuca, nos fere, de tal forma que a gente revolte e cancele aquela pessoa, né? Não fez? Eu vou lá e bloqueio, não quero, eu não gosto, quero escutar. Acabou. Alguma coisa está errada, não com ela, comigo. Pelo menos não estou falando do Newton Júnior. Como eu falei, eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas no fundo, quando eu rejeito alguém, é porque aquilo que ela está me falando está me machucando. Machucando. Mas por que está me machucando? A pergunta que eu tenho que fazer para mim, por que está me machucando se eu não sou assim? Por que vai me preocupar com isso? Isso é importante a gente avaliar. Porque nós temos um propósito quando encarnado, que é nos tornarmos pessoas melhores. Não para o papai, não para a mamãe, não para a humanidade, não para o centro espírita, me tornar melhor para mim. Porque se eu tornar uma pessoa melhor, automaticamente eu poderei oferecer para as pessoas que precisam de minha ajuda, querem minha ajuda, e para aquelas que não querem minha ajuda, posso oferecer algo melhor. Para que eles me ajudem, eu terei meu exemplo, né? Terei a minha palavra, porque elas querem me ouvir, ou melhor, querem me escutar, porque ouvir é uma coisa e escutar é outra. Ouve quem não é surdo. Então ouve porta batendo, cachorro latindo, carro buzinando.
Mas escutar é introspectar a informação, processar a informação na razão e, ao pós-processar, levar para o sentimento e, finalmente, para a emoção. É assim que nós fusamos. É a trindade do nosso processo de crescimento. E aqueles que não querem, não me aceitam, não concordam comigo, eu deixo com eles o quê? O que Jesus deixou com o Públio Lento. Que quando o Públio Lento, nosso Emmanuel de hoje, se encontrou com Jesus, porque Lívia implorou para ele que fosse buscar o Messias para salvar Flavinha, sua filha, que ele tanto amava. Ele, com seu orgulho de senador, orgulho de senador, mas de jeito nenhum vou me rebaixar para esse profeta infame, mentiroso, esse embuste. Não vou. Mas quando o grande amor da vida dele, que era a filha, né, a Flavinha, Lívia, evidente, era o amor da vida dele, mas que nem mesmo o orgulho permitiu, né, que ela mostrasse esse amor, porque na realidade ele a negou durante anos, por orgulho, não por amor. Ele doía, o peito dele doía, de tentar se sentir superior a todos. Mas quando ele chega no leito de Flavinha, à beira da morte, já ofegante, ele falou: minha filha, eu sou um senador, o que tu pedires, eu te darei, me peça que eu te trarei, pode ser o império, me peça. E ela, já fraca, pediu ao Pai: peça a Jesus que me cure. Ele levou um choque. Como? E agora? Não posso voltar atrás? E ele foi atrás de Jesus, pelo pedido da filha, porque ele é um senador jamais volta em sua palavra. Apesar que tinha satisfação de fazer isso, se eu conseguisse. E ele foi à busca de Jesus, não sabia por onde, porque onde estava Jesus, ele mal sabia qual era a feição de Jesus, não acompanhava, não sabia quem ele era, mas ele saiu. E no momento em que ele, quase desfalecendo de tanta dor, já achando que a filha estava morta, porque já fazia dias que ele caminhava, ao sentar em uma pedra, ele escuta em aramaico, e ele era grego: que queres de mim, senador? Ele se assustou ao olhar aquela imagem forte, bela, iluminada, uma energia indescritível. E ele não falou nada, não conseguiu falar, apenas chorar. E Jesus, no monólogo, contou toda a sua história. E ao final ele fala: sei que quando saíres daqui, ao voltares ao teu império, ao teu senado, simplesmente negarás o que ouvistes. Mas, vejam bem isso, a importância. Olha que importante. Uma semente eu plantei em teu coração, e no momento certo ela germinará. E germinou há 2000 anos depois. Levou um bom tempo. A minha já está milhões de anos, ainda não germinou. E nós conhecemos o nosso Emmanuel. Vá, senador, vá, tua filha está curada. Ele foi. Quando ele chegou à porta do seu palácio, eis que vem correndo Flavinha, pula em seu colo: obrigado, pai, eu sei que você estivestes com Jesus, porque ele esteve aqui, veio me visitar e me curou. Lívia até tentou falar com ele, mas o seu orgulho não permitia, estava com raiva da esposa, essa adúltera, né? Depois vocês leem o livro, sabe por que ele falava isso? Que era pura mentira, foi tudo uma trama. Mas Lívia sorriu para ele, e naquele momento seu coração tocou, mas ele não cedeu. Aí ela foi falar com ele: então encontraste eles? Friamente: sim. E o que sentiste? Nada.
Mas o que viste? Coisa nenhuma. Apenas um embuste. Mas ela está curada. Não estás vendo que está curada? Isso deve ter sido o ar da Galileia. E ele negou Jesus naquele momento. Depois se tornou um representante do Mestre. E assim somos todos nós, ainda, por enquanto. Porque ainda nós negamos Jesus. Mas como negamos? Eu aceito Jesus. Eu estou numa casa espírita, eu leio o Evangelho, eu faço Evangelho em casa, eu conheço o livro dos médios e o livro dos espíritos de fio a pavio. Pode fazer uma pergunta aí, se eu não te respondo. Sim. Mas o quanto de Jesus há dentro de mim? Ainda não sei perdoar. Ainda não sei respeitar aqueles que pensam diferente de mim. Mesmo no seio e ao lado das pessoas que amam, que eu amo. Ainda assim eu nego Jesus. Ainda não olho nos olhos daqueles que se sentem invisíveis sociais. Porque são só moradores de rua, alcoólatras, drogados, ora bolas, fora da sociedade. Alguns até roubam para vender, que roubaram um pedacinho, uma pedrinha de crack, né? Ou maconha, seja o que for. Jesus me mostrou quando ceou na casa de Pedro, ao lado de prostitutas, criminosos, assassinos e cobradores de impostos, que simbolizam os governantes de hoje. Então, eu ainda não aderi a Jesus. Sua semente, com certeza, está dentro de mim, por isso eu estou aqui, ouvindo muito mais do que falando. Mas um dia eu aprenderei a amar. Sabe por quê? Porque mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Mesmo que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho poder de fé que consiga remover uma montanha, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu retribua todos os meus bens aos pobres, distribua a todos eles, mesmo que eu deixe pela fé consumir o meu fogo em chamas, mesmo assim, nenhum valor eu levo disso se eu não tiver amor. O amor, ele é paciente, é bondoso, generoso, justo, bom, jamais se fere, nunca magoa e nunca se magoa, porque jamais perdoa, porque jamais se sente ferido. O amor jamais terá fim. As profecias sim, as ciências um dia cessarão. O conhecimento é apenas incompleto. Mas, quando estiver o amor envolvido, a perfeição chegará e ele será completo. Hoje, um dia, eu fui criança. Eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava e via Deus como deveria vê-lo. Me tornei homem, me despojei dos atributos de criança. Hoje eu vejo Deus através do espelho. Mas um dia o verei face a face. Por enquanto eu conheço apenas uma parte do meu Criador. Mas logo o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje, o Mestre Jesus, em nosso universo de conflitos, perturbações, frustrações e dores emocionais, nós temos a fé, a esperança e o amor. Mas aquele que puder, que poderá, aquele que me levará
aquilo que eu busco, que é a felicidade e a liberdade, chama-se amor. Muito obrigado. Que Deus e essa falange maravilhosa possa abençoar os seus dias e seus lares. Muito obrigado.